Mas o Alzheimer da minha avó foi, assim, pra mim foi o pior. Ele judia muito do paciente, mas eu acho que judia mais de quem cuida. Quem cuida fica doente junto. Aí ficou os dois, papai e a mamãe. Aí eu pedi ajuda, as pessoas me ajudaram, encontrei muita gente boa. Aí eu peguei e fiz 2 cômodos e um banheiro no meu quintal para eles, para ficar mais fácil, mais perto, para me cuidar. Aí tinha meu marido, minha filha pequena, que os outros estudavam, trabalhavam, eu tinha pequena. E ela me ajudava, nunca que me ajudava a olhar ela, para mim poder sair, resolver as coisas deles dois. E atrás de médico, atrás de remédio, atrás das coisas deles, fralda, tudo. E ela que me ajudava. Eu ficava com dó, que ela era pequenininha. Mas eu não tinha ninguém para me ajudar, eu só tinha ela. No início da doença dela, ela era ainda muito ativa. Ela só não podia ficar sozinha pelo fato da gente ter medo dela realmente deixar o fogão aceso, gás vazando. A gente percebia que ela também pegava toalhas para se limpar quando fazia necessidades. Então a gente começou a perceber isso, mas ela era muito ativa, ela se trocava sozinha, ela tomava banho sozinha. No começo normal. Só que ela teve um probleminha na mão, fora do Alzheimer, ela teve inflamação na mão e teve que ir pro hospital para operar, para tirar um líquido dessa mão. Foi onde a coisa piorou, porque aí ela ficou com a cabeça muito pior. Acho que no hospital, de ficar um tempo lá dentro, então ela ficou com a cabeça muito pior. Aí ela voltou pior. Foi nesse ponto que ela começou a depender da gente. Eu percebi porque ele começou a cair. Ele saía para andar um pouco na cidade, ver os amigos, e ele caía. Começou a perder a força nas pernas. E chegava em casa, esquecia. Não sabia chegar em casa, as pessoas tinham que pegar ele e levar em casa, porque ele não sabia onde ele morava. Bom, o Alzheimer, ele vamos pensar num balão aqui. O Alzheimer é uma síndrome demencial entre tantas, tá? Ele é uma doença que atinge a memória, atinge a parte cognitiva, atinge a memória em todos os âmbitos, né, da memória. A memória é dividida em várias areazinhas, então essa demência vem e atinge isso. Como que isso acontece? De alguma forma, acontece um acúmulo de proteína dentro do cérebro. A proteína beta-amiloide, ela vai se acumulando em alguns pacientes que a gente não tem certeza ainda de por que essa proteína se acumula em certos pacientes e outros não, mas ela se acumula no cérebro e vai sujando, vai dificultando então as sinapses, né, das células do cérebro mesmo, os neurônios. Então as pessoas começam a apresentar sintomas, mas quando a pessoa começa a apresentar sintoma, que a gente vê que está começando a doença, na verdade essa proteína começou a acumular no cérebro 10 anos antes, mais ou menos. Então essa é a questão, tem a fase pré-clínica, tem uma fase que a gente não sabe que aquilo está acontecendo. E quando a pessoa começa com sintomas, é que a gente vai fazer diagnóstico e começar o tratamento, mas na verdade já tem um tempão que está acumulando essa proteína aí dentro e causando dano para esse cérebro, entendeu? A gente sabe que de 80 anos para cima, que são os octogenários, os nonagenários, centenários, eles têm mais chance, assim, tem um número maior de casos de demência, né, de Alzheimer, por conta mesmo da idade, porque a grande maioria é de início tardio, de início na terceira idade mesmo, tá? A gente tem os casos mais precoces,
são mais graves, inclusive, mas menos, tá? Então, aumenta a porcentagem, aumenta a quantidade de casos conforme aumenta a idade. O mal de Alzheimer, ele judia muito do paciente, porque você vê o sofrimento deles, eles pedem ajuda, tudo, a gente faz tudo. O que a gente pode fazer, mas nada tá bom, porque não é deles, é a cabecinha deles. Para mim foi a pior coisa que poderia ter acontecido, porque eu passei por um processo com meu pai e com a minha mãe do câncer, mas o Alzheimer da minha avó foi, assim, para mim foi o pior, porque eu passei assim, que eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, para mim, assim, foi a pior sensação do mundo. Essa doença, para mim, acho que é a pior doença do mundo, porque você não sabe. Eu não sabia como que eu ia cuidar da pessoa que me cuidou. Essa pessoa que exerce esse cuidado 24 horas, né? Essa pessoa, ela fica muito vulnerável e fragilizada emocionalmente. Além do que, essa pessoa, ela acaba, às vezes, deixando de se cuidar também, né? De estar cuidando da própria saúde, tanto emocional quanto saúde biológica mesmo, física, né? Ela pode estar desenvolvendo aí, né, um transtorno de ansiedade, que pode desencadear uma depressão ou síndrome do pânico, né? Essa pessoa, ela pode desenvolver doenças psicossomáticas, né? Às vezes ela não desenvolve um transtorno emocional, mas ela vai somatizando, né, as emoções dela e externalizam fisicamente, né? Uma gastrite, enxaquecas, né? Dermatites, né? E aí vai, né? Inúmeras doenças que podem surgir dessa somatização. Foi quando ela realmente ficou totalmente debilitada, que aí ela já não ia mais ao banheiro, que ela já não andava mais, que ela já não falava mais, e foi assim, que eu olhava e não via mais a pessoa que me criou. Então, assim, foi quando ela saiu do hospital mesmo que a doença avançou, aí eu comecei, aí baqueou. Falei, e agora? E agora eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, porque, né, aí vem o ponto de ter que limpar a pessoa, né, até o ponto de pôr uma fralda na minha avó, uma pessoa que colocou a fralda em mim, né. Tanto é que meu marido que fez isso, não fui eu, porque eu não tive psicológico, eu não tinha forças para isso. Eu não conseguia, na verdade eu não conseguia. Eu vi ela daquele jeito, foi muito, pra mim foi, né, impossível ver acontecer isso. Em casa ela caía. Em casa eu acabava de colocar ela na cama, ela caía. Arrastava, ficava arrastando no chão, saía do quarto, ia pro quintal, parecia um bebê, falando que ia embora. E eu falava pra ela, senhora não pode ir embora, a sua casa é aqui. Ela falou, não, eu quero ir embora pra minha casa. Eu falava pra ela, mãe, vamos pra dentro. Eu pedia ajuda às pessoas da rua, porque tava todo mundo trabalhando, eu com a menina não conseguia. Eu pedia ajuda pro vizinho pra me ajudar a pegar ela, pôr pra dentro. Eu pedia ajuda, porque às vezes ela caía. Eu tentava colocar ela na cama, não conseguia. Colocava um travesseiro no chão e deixava ela no chão, até chegar alguém também para me ajudar a colocar ela na cama. Ela via tudo que era de bicho descendo da luz, homem com facão atrás da cortina do quarto dela.
quando ela foi ficando mais ruim, ela me chamava de mamãezinha. Nesse dia que ela me chamou de mamãezinha, eu falei, eu não sou sua mãe, eu sou sua filha. Ela falava, não, você é minha mamãezinha. Eu falei, não, eu não sou sua filha, não sou sua mãe, eu sou sua filha. Sua filha caçula ainda que eu sou. Ele olhava, não fala assim não, mamãezinha. E chamava meu marido, falava que era namorado dela. Meu marido era namorado dela, eu era mamãezinha. São 3 fases, né? A fase leve, a fase moderada e a fase grave. Do diagnóstico até a fase grave, a gente estima mais ou menos 8 anos de doença, tá? Fase leve é mais alteração de memória mesmo, né? Alteração de memória, ele vem, a doença caminha. Na fase moderada, a gente começa a apresentar alteração de comportamento, tá? Agitação, agressividade, alterações ligadas ao comportamento. Quando começa com essas alterações, a gente já imagina uma fase moderada. E aí a gente tem a fase grave, onde o paciente já começa com muita limitação física, tá? Dificuldade para deglutir, para deambular, né? Então é uma fase já que o paciente se aproxima da cama mesmo. Então, uma fase onde o paciente fica acamado, né, que é o fim da doença. Não tem cura, tá? É uma doença incurável, ela é progressiva, ela tem uma piora progressiva. O que a gente faz hoje em dia? A gente entra com tratamento para aqueles elegíveis, né, que não tem nenhuma contraindicação, a fim de brecar a doença, fazer com que essa doença caminhe mais devagar. Por quê? Porque a nossa ideia é dar qualidade para esse paciente até lá na frente. Então, o máximo que eu conseguir postergar a fase avançada, melhor, lógico, né? Que é uma fase já de total dependência daquele paciente. Então, o que a gente quer é preservar a independência e a autonomia o máximo que a gente conseguir. Antes eu trabalhava, eu saía de casa, trabalhava, eu passeava, eu cuidava de minha casa, o que eu podia fazer para mandar, para ajudar eles também de outra maneira, eu ajudava. Era tranquilo, entre aspas, né? Mas era tranquilo. Aí depois que aconteceu tudo isso, de eu cuidar deles, tudo, peguei a responsabilidade de cuidar deles, eu não sou a mesma Maria. Eu me sinto sozinha, eu me sinto abandonada, eu me sinto uma pessoa mais sozinha do mundo. A gente saía bastante, né? Assim, a gente ia muito pra cinemas, essas coisas, a gente deixou um pouco de fazer tudo isso. Deixou um pouco de fazer, tipo, algum churrasquinho aqui em casa que a gente gostava, porque ela já tava mais debilitada, então não dava pra fazer tanto, né? A gente deixou de fazer bastante coisa, assim, que a gente gostava de fazer, porque ela já tava bem debilitada, então não dava mais, né? Mas eu deixei de sair bastante de trazer pessoas aqui dentro, receber visitas, porque ela já estava mais agressiva, ela já falava coisas que às vezes ia magoar a pessoa e as pessoas não iam entender. Eu trabalhava como manicure, eu deixei de trabalhar porque ela começou a querer ficar falando com as pessoas e algumas pessoas aceitavam, outras não, né? Então eu deixei de fazer tudo isso. Foi muito difícil. Porque a gente já tinha problemas antes, sabe? A minha mãe, ela já teve síndrome do pânico. E eu sempre me senti na responsabilidade, como filha mais velha, de cuidar dela, da minha mãe. E agora a minha mãe tinha que cuidar da mãe dela e eu tinha que cuidar da minha mãe que estava cuidando da mãe dela. Então foi muito difícil, porque eu queria dar apoio pra ela. E muitas vezes eu não sabia o que fazer, entendeu? Então, tipo, foi
muito difícil pra mim também. Eu queria ajudar, eu queria ser a irmã mais velha e eu queria ser mãe da minha mãe. Foi complicado. E eu vejo que isso afetou muito o emocional da nossa família, sabe? Porque a minha mãe não tinha força pra fazer isso. O outro lado, que era meu tio, ele também não tinha força. Tipo, muitas vezes ele ficava, mãe, a senhora lembra disso, a senhora sabe disso. E é muito ruim, sabe? Você vê a pessoa tentar forçar e a outra não lembra, sabe? Então foi muito duro, sabe? Essa doença, ela é muito ruim porque a pessoa, principalmente porque ela não sabe, e às vezes você olha na carinha dela, ela tá chateada porque ela não lembra daquilo que você tá forçando ela a lembrar. Então, acho que essa é a pior parte da doença, a pessoa olhar pra você com aquela carinha de eu quero lembrar, e eu não lembro. Ela força uma situação, né? Ela tenta forçar aquela outra pessoa a se lembrar, e aí ela vai dando vários indícios para que essa pessoa tente se lembrar à força, né? Daquele fato ou de como é feito aquela determinada ação, né? Aquele determinado costume, né? E a pessoa que está adoecida, ela fica mais confusa com isso, né? Isso é pior para a pessoa, porque aí ela se dá conta do adoecimento dela, da fragilidade dela, né? E isso é muito difícil para a pessoa que está doente, né? Porque ela vai ficando cada vez mais confusa. É importante que o cuidador, seja ele quem for, ele tenha um momento para ele ser ele mesmo, para ele fazer as coisas para ele mesmo, né? Ele tem com quem dividir essa tarefa. Continuar fazendo os exames de rotina, as consultas de rotina, fazer uma atividade física, cuidado com a alimentação, estar se envolvendo, né, no seu seio familiar, conversando com os outros personagens dessa história, né, as outras pessoas envolvidas, os outros familiares, né, filhos, sobrinhos, tios, primos, irmãos, cônjuge. É muito importante, né, que essa pessoa ela vivencie os papéis dela com equilíbrio. Por mais que ela seja uma cuidadora e aí esse é um novo papel na vida dela e que vai tomar muito tempo, ela precisa, ou em alguns horários do dia, ou em alguns dias da semana, ela parar todo esse trabalho dela de cuidador e vivenciar o eu dela. O estresse do cuidador, assim, a grande maioria tem um problema, assim, eles entram em burnout mesmo. A gente precisa cuidar desses cuidadores, porque quem cuida do outro é cuidar de quem cuida, porque quem cuida sofre muito também, né, com essas doenças neurodegenerativas. Demorou muito eu acostumar. Mesmo quando eu comecei a sair, meus filhos levavam eu para passear, levavam eu no shopping, levavam num canto para ver que eu esquecia. Mas para mim eu estava num lugar, eu tinha que vir embora logo que eles estavam sozinhos. Só que eles não estavam mais aqui. Mas eu falava, vamos embora. Mas por que a senhora quer ir embora? Eu falei assim, eles estão sozinhos. Eu disse, mãe. Eu falava, eles não estão lá mais. Isso acontece até, algumas pessoas elas aguentam firme durante todo o processo e aí depois que a pessoa morre, vem a óbito, essa pessoa ela adoece. Por quê? Porque todas as funções que ela tinha de cuidados foram todas para essa pessoa em específico que estava adoecida e agora ela vem a óbito e ela não tem mais uma função. Ela se sente sem propósito na vida, né? Porque todos os propósitos dela se reverteram em longos meses e anos. Aquele doente não está mais lá, e agora? Né? Quem eu sou? Qual o meu papel? Quem está ao meu redor? Como eu faço para me reaproximar dessas pessoas que eu me distanciei ao longo desses cuidados também e se encontrar novamente? E aí que entra também a importância primordial de uma ajuda psicoterapêutica, né? De um psicólogo para estar ajudando essa pessoa a estar encontrando os papéis dela, estar retomando a vida dela, né? E se identificando como a pessoa que ela era antes desse cuidado, né? Mas para que isso não aconteça, é importante esse acompanhamento desde o início da doença.
É muito importante o diagnóstico precoce porque a gente prepara essa família para a doença. A gente explica tudo sobre a doença, evolução, prognóstico. Eles têm tempo de preparar o ambiente para esse paciente, um ambiente seguro, não só seguro fisicamente, mas um ambiente emocionalmente seguro para aquele paciente. Assim, nós amadurecemos muito com tudo isso, né? E a gente ficou sim mais unido. Até porque eu falo sempre e vou repetir sempre que, em questão ao meu marido, eu não esperava que ele iria cuidar dela, né? Eu falei, porque quando ela ficou debilitada, eu pensei comigo, e agora? Eu não vou ter coragem. Eu não vou ter coragem. Até porque eu não tinha estômago, não tinha psicológico, não tinha nada. Eu fui assim, falei, e agora? Então a gente ficou muito unido, porque eu não pensei que ele ia fazer isso. As crianças também, elas me ajudaram muito por elas serem crianças, então elas ficaram muito do lado dela. Então todo mundo ficou assim, todo mundo se ajudou um pouco. Eu mudei porque eu peguei muita experiência, dei mais valor à vida, aprendi a dar mais valor ao ser humano, né? Eu tive uma experiência boa, assim, entre aspas, porque eu aprendi muito, dar valor a tudo.